Opa, e aí pessoal, tudo certinho? Tudo tranquilo, né? Então vamos continuar, né, com o nosso curso online de espiritualidade. Hoje é a aula número 2. Na primeira aula a gente falou sobre o despertar, sobre o sentido da vida, sobre reencarnação e houve alguns contratempos aí no final que a gente teve que terminar um pouquinho antes, né? Hoje nós vamos continuar um pouco mais sobre reencarnação, tá? E a aula de hoje ela é toda voltada para mediunidade, que a gente possa entender o que é mediunidade, se todo mundo é médium, quais são os graus de mediunidade que existem, o que é médium ostensivo, que é uma das coisas que eu quero conversar muito com vocês sobre tudo isso, tá bom? Sobre reencarnação ali, que a gente teve que acabar antes, eu expliquei para todo mundo, né? Um dos maiores propósitos da reencarnação é a gente evoluir nesse curso chamado Reencarnação, chamado Projeto Terra, né? Onde nós estamos encarnados para conviver com pessoas. E eu sempre vou falar isso, um dos maiores processos da nossa reencarnação está em conviver com pessoas. E aí o que faltou na aula número 1 que eu gostaria de acrescentar na 2 para que a gente possa finalizar? Família, tá? A família onde a gente nasceu. Eu chamo de grupo karma, tá? Debaixo do mesmo teto, ali estão os principais inimigos de vidas passadas. Existem amigos, sim, mas a maioria ali são inimigos. Por isso que muitas vezes um pai não se dá bem com o filho, a mãe não se dá bem com a filha, os irmãos não se dão bem. Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e sabedoria, coloca esses espíritos, essas almas juntas, para que elas possam, desde cedo, começar a conviver, a se harmonizar, a se amar. Esse é o processo. Por isso que muitas vezes a gente, por ter a alma espiritual muito forte, né, que a gente vai entrar na mediunidade, por isso que às vezes a gente se acha a ovelha negra da família. A gente acha que a gente é diferente daquelas pessoas que estão ali. Muita gente se acha descolado em grupo de amigos e até mesmo nesse planeta. Porque na verdade nós não somos desse planeta, nós somos seres das estrelas, né? Somos seres do universo. Existem vários planetas para a reencarnação, mas a gente está passando pelo planeta Terra, que hoje ele está qualificado como plano de provas e expiações, né? Então o que acontece assim? Na reencarnação a gente precisa ter esse olhar de espiritualidade para a nossa família. A gente falou na aula número 1 sobre a importância da caridade, sobre a importância do despertar, a importância de dar um sentido para a sua vida no trabalho espiritual, no trabalho de caridade, não olhar só o nosso umbigo. Só que aqui entra um tópico muito legal que faltou na aula passada. Caridade começa em casa. Caridade começa dentro de casa. É aquela velha máxima que eu estou sempre falando, quanto mais dentro, mais fora. Vocês vão ouvir muito isso mesmo. Quanto mais dentro, mais fora. O que eu quero dizer com vocês assim, ó? Quanto mais tu for bom contigo, quanto mais tu ter paciência contigo, mais tu vai ser amoroso com as pessoas e paciente com as pessoas. Quanto mais tu tiver paciência com os teus familiares, buscar a compreensão, porque realmente no grupo karma ali é muito complicado. Eu tenho família como todo mundo, eu sei o quanto que é difícil e muita gente precisa fazer a nossa parte. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, assim, ó, eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar. Por que a pessoa lá fora da sua casa, fora do seu lar, ela é uma querida com todo mundo, ela é atenciosa com todo mundo, ela tem paciência com todo mundo,
mas dentro de casa ela não tem paciência nenhuma, ela grita, ela é grosseira, ela é estúpida. Por que que lá fora eu sou uma pessoa e dentro da minha casa, debaixo do meu teto, com aqueles que são os meus semelhantes, vamos falar a linguagem terrestre, aqueles que são meus consanguíneos, eu sou uma pessoa grossa, estúpida e muitas vezes até desaforada? Você tem uma resposta para isso? Eu vou dizer para você. Porque lá fora a gente quer conquistar as pessoas. A gente quer conquistar o amor, a admiração, o respeito, quer ganhar alguma coisa de alguém lá fora. Só que dentro da tua casa não, tu conhece aquelas pessoas que estão ali e muitas vezes tu acha que tu não tem nada para ganhar com aquelas pessoas. E ali dentro da tua casa, tu é quem tu é de verdade. Ali você mostra quem você é de verdade. Eu sempre tenho aquela frase que eu vou falar para vocês. Quando a última porta bate atrás de você, quando você tá sozinho, você é quem você é de verdade. Quando a gente tá na presença de pessoas, aos olhos das pessoas, você não quer ser julgado, você não quer ser criticado, você sabe que você pode passar por julgamentos. Mas quando você está sozinho, não tem ninguém te olhando. Não existe lei ali. E é aí que você mostra quem você é de verdade. Então a gente precisa entender o seguinte, que essa caridade que começa em casa, não adianta tu querer salvar o mundo quando tu tá com um irmão com depressão, quando uma mãe é solitária, sozinha, quando a tua irmã passa por uma tristeza muito profunda e tu não tem a sensibilidade de olhar para ela e dizer, mano, o que que tu tem? Mas lá fora é tudo para os outros, mas dentro da tua casa ali está o principal resgate kármico. E o que eu mais vejo, principalmente nos tratamentos terapêuticos, é assim, ó, ah, porque meu pai é isso, ah, porque minha mãe é aquilo. Cara, chega, meu, chega. Isso aí não tem mais tempo nos dias de hoje, isso não tem mais espaço nos dias de hoje. Eu acho que é até uma falta de maturidade espiritual e me desculpem até a grosseria, deixar de ser criança e se tornar adulto. Primeiro de tudo, o nosso pai e a nossa mãe nos deu algo que ninguém nunca vai nos dar nesse mundo, que é a vida. Quando uma mulher engravida, ela corre risco de vida, vocês sabiam disso, né? Então o que acontece assim, ó, o nosso pai e a nossa mãe, aí que entra a espiritualidade, a verdadeira espiritualidade na reencarnação. Ah, porque minha mãe é uma grossa, minha mãe é uma estúpida, porque meu pai é isso, porque meu pai é aquilo. Gente, o espiritualizado da história na tua família é você que está me assistindo. Você precisa entender que o teu pai e tua mãe não mudam, dificilmente vão mudar nessa vida. Eu tenho um pai com 74 anos, ele não muda mais, ele faz coisas que eu não concordo, mas ele é meu pai, eu amo ele. E uma das coisas que a gente precisa entender sobre pai, mãe, família é gratidão, é honra. O que é honra, gente, espiritualmente? Alguém sabe dizer o que é honra? Honra é quando tu lembra de uma instituição, de uma casa, de um local, de uma pessoa, de um amigo, que um dia lá atrás te ajudou, te estendeu a mão, te proporcionou coisas que ninguém te proporcionou. A minha gratidão com o meu pai é que um dia, quando eu era criança, ele me deu casa, comida, roupa, estudo. E a gente precisa entender o seguinte, que muitas vezes, a maioria das vezes, os nossos pais não foram ensinados a nos amar pelos nossos avós. Eles não foram ensinados a ser diferente. Só damos o que nós temos. Só damos o que nós temos. Essa frase que eu queria compartilhar com vocês é de um mentor espiritual que um dia ele apareceu para mim. Eu tinha entre 17 e 18 anos. Ele apareceu para mim e falou assim, Duda, você precisa evoluir para chegar onde a gente definiu. Mas para isso tu tem que entrar no processo de perdão. E principalmente esse perdão com o teu pai e com a tua mãe. E eu falei assim, então não dá, cara, não consigo perdoar eles. Ele falou, então paramos por aqui.
E eu me lembro que eu queria muito essa evolução e graças a Deus eu tive a humildade de voltar atrás. Eu rezei muito, pedi que ele aparecesse, que eu pudesse vê-lo novamente. Ele apareceu, eu falei, tá, vamos lá, me ensina como perdoar. E ele falou essa frase que eu uso até hoje: nós só damos o que temos. Ele falou assim: Duda, teu pai e tua mãe são vivos ainda, né? Sim. Nós só damos o que temos. Teu pai e tua mãe não tinham como ser diferente, eles não tinham como te dar amor nem carinho, porque eles não foram ensinados assim pelos teus avós. O pai e a mãe são vivos, pergunta pra ele como foi a infância deles e tu vai entender tudo. Cara, eu nunca vou me esquecer, eu pedi como tinha sido a infância de meu pai e de minha mãe, um horror assim. E naquele momento me caiu a ficha que eles não sabiam ser diferentes. E a gente tem uma tendência muito forte a repetir os nossos pais. Por isso que a gente precisa sair muitas vezes, sabe, dessas programações familiares, de sociedade, programações mentais. É buscar a nossa essência. A minha essência é amor, a minha essência é perdão. Cara, se alguém me fizer mal, eu vou perdoar sempre, mas também eu escolho se essa pessoa vai ficar na minha vida ou não. Eu sou bem tranquilo em relação a isso. Então, pessoal, eu queria muito que vocês pensassem sobre isso, que é muito importante, tá? Para o nosso curso. Eu quero que, se você tem algum problema na sua família, pai, mãe, irmãos, mana, mano, eles estão fazendo o melhor que eles podem. O espiritualizado da história é você. Você tem que ter um olhar diferente. Eu fiz um resgate em vida de minha irmã. Eu e minha irmã, a gente tinha totalmente despedida, a gente se odiava, feio, até no soco a gente saiu. Claro que eu não bati nela, só segurei ela. Minha irmã era evangélica e por trabalhar com espiritualidade eu era do demônio, do capeta, né? Mas eu já tinha perdido o meu irmão por suicídio e eu sei que eu deixei a desejar com o meu mano, mas eu sei que naquela época era como eu era e eu não tinha como fazer diferente. Em relação à mana, eu pensei assim, cara, ela não gosta de mim por ser espiritualista, mas eu não vou desistir dela. Então sempre quando eu me encontrava com ela, ela me tratava mal, mas eu tratava ela bem. Sempre quando ela precisava de ajuda, eu ajudava ela. E foi passando o tempo, hoje ela saiu da igreja evangélica, a gente se aproximou muito e a gente se dá super bem. Minha irmã é uma pessoa muito difícil, uma pessoa muito complicada de se lidar. Mas eu tenho todo o olhar de amor, de compaixão, porque eu sei que ela não está evoluindo e eu quero tentar ajudá-la nesse processo. Mas sempre tendo a maturidade, o equilíbrio de entender que ninguém muda ninguém. Certo, pessoal? Agora nós vamos entrar nos domínios da mediunidade, tá? Do nosso curso, da nossa aula número 2. O que é mediunidade? Todo mundo é médium? O que seria uma mediunidade num grau mínimo e num grau máximo? Bom, médium vem do latim, significa intermediário. Uma pessoa que sente o plano físico, mas também sente as energias do plano espiritual. É uma pessoa que ela está aqui, mas ela sente energias, ela vê vultos, ela vê espíritos. Todo mundo é médium? Sim, pessoal, todo mundo é médium, só que em graus diferentes de mediunidade. Tem pessoas que é que nem pedra, não adianta nem um mosquito morder que não sente, entendeu? Mas tem um grau de mediunidade. Tem pessoas que têm um grau mais ou menos razoável e tem os ostensivos, que vem da palavra intensivo. Eles são muito médiums mesmo. E como a gente vai entender essa mediunidade ostensiva? Será que eu sou um médium ostensivo? Tudo isso a gente vai falar na aula 2 e você vai parar para pensar se você é um médium ostensivo, se você conhece algum médium ostensivo na sua família. Você vai conseguir detectar médiuns ostensivos no teu meio, no teu redor. Então, para entender de mediunidade, a gente precisa entender de ectoplasma, tá? O que é ectoplasma? É uma energia produzida pelo duplo etérico, tá? Através de um vapor, tá? Que é produzido por médios, todas as pessoas produzem, mas o médium ostensivo é uma coisa
absurda. Quanto mais ectoplasma esse médium produzir, mais mediunidade ele vai ter. O ectoplasma, para a gente entender assim, como é produzido o ectoplasma? Geralmente médiuns ostensivos têm muita energia, não param, estão sempre correndo, eles não têm tranquilidade, são ansiosos, fazem uma coisa em cima da outra, não conseguem parar quietos, e eles produzem muita energia e produzem o ectoplasma. Por exemplo, assim, um ectoplasma de uma pessoa normal que é produzido é mais ou menos uma distância assim, ó, tá? E a produção de ectoplasma de um médium ostensivo é uma coisa assim. Aí, o que acontece com um médium ostensivo, que é uma pessoa que... Quero que vocês gravem isso. Médiums fortes, muita mediunidade, aqui no curso, ostensivos, produzem muito ectoplasma. E o que acontece, tá, com médiums ostensivos que produzem muito ectoplasma? Eles precisam trabalhar espiritualmente, eles não têm como fugir do trabalho espiritual, porque essa energia, esse vapor, tá, ele começa a condensar se tu não libera ele. Tá, mas como é que tu libera isso? Você libera através de passe, reiki, jorrei, uma palestra, psicofonia, psicografia, alguma coisa espiritual onde você libera essa energia pro bem. Naquele momento, a pessoa, ela se sente mais leve. Eu sou palestrante, eu faço palestra há 10 anos na Casa da Criança, no Jardelino Ramos, e quando eu termino de fazer a palestra, eu me sinto muito bem, e eu me sinto mais leve. Então eu tenho a certeza que naquele momento eu liberei energias, tu entende? Então o que acontece, assim, o médium ostensivo, ele não tem como fugir disso, ele vai ter que trabalhar espiritualmente. Uma coisa que eu vou falar para vocês, assim, quando a pessoa tem acúmulo de ectoplasma e ela não descarrega essa energia de uma forma positiva, para tudo aqui agora, precisamos entender assim, que na espiritualidade e no plano físico tudo é muito semelhante. Na natureza nada se perde, na espiritualidade também. Quando você tem acúmulo de ectoplasma, de energia, tá? E você não usa para o bem, vai ser usada para o mal. Então, como assim, Duda? Vai ser, vou lhe explicar. Quando você tem, por exemplo, uma aula dessa, acho que todo mundo deveria saber, principalmente as pessoas que mexem com espiritualidade. Quando você está com muita energia, tá? E geralmente quando o médium ele acumula ectoplasma e ele não doa, porque essa energia ela só pode ser liberada na caridade, vamos deixar isso muito claro, tá? Não é pegar e limpar a casa o dia inteiro, correr uma meia maratona aí que tu vai descarregar isso aí, não. Isso aí é descarregado na caridade. Outra coisa, por que uma pessoa nasce médium? Por que uma pessoa nasce médium? Você já parou pra pensar, tá, mas por que a pessoa nasce médium? Gente, semana passada, quarta-feira, eu encontrei lá no centro, ela tirou atendimento fraterno, só deixa eu cuidar pra não falar o nome dela. Ela é médium ostensivo, e ela foi tomar um passe e ela incorporou. E ela falou assim, eu achei, cara, ela já falou um negócio assim que a maioria das pessoas com mediunidade já falou. Eu falei assim, você é médium, você precisa estudar, se desenvolver. Ela falou, eu não quero isso aí. Isso é uma praga, isso é uma maldição, isso aí é horrível ter isso aí. Cara, isso aí é bem coisa de não aceitação, de criancice. Porque quem é médium, você não tem como fugir da mediunidade. Ah, mas meu livre-arbítrio se lascou, meu irmão. Quando você encarnou, você já nasceu com essa mediunidade. Você já veio com essa mediunidade. É que nem um barco. Você prepara um barco e você joga no mar. Tipo, não tem mais como trazer o barco de volta. Não tem mais como trazer de volta. Quando você encarnou, você já encarnou com essa mediunidade. Por exemplo, assim, essa produção de ectoplasma, pra gente entender, ela é produzida
corpo duplo etérico. Mas no corpo espiritual ou astral, o chakra de um médium, de uma pessoa normal, é assim do tamanho de uma mão. Mas quando a pessoa vem com mediunidade já estipulada do plano espiritual, o chakra dela é desse tamanho assim, ó, é o dobro. E o que um chakra faz? Ele puxa energia e ele solta energia. Ele absorve energia e ele acaba drenando energia, ou seja, isso a gente faz o tempo todo, então tu tá puxando a energia do ambiente, tá soltando. O que acontece? Muitas vezes você puxa energia e você começa a produção de ectoplasma, que é uma fumaça branca, às vezes acinzentada, que fica preso no teu corpo espiritual. Então a gente precisa entender o seguinte, tu não tem como fugir disso. Ah, mas meu livre-arbítrio, cara, você pediu a mediunidade. A pergunta que eu mais ouço, eu tenho certeza que você que está ouvindo o curso, você deve estar pensando, tá, mas por que eu pedi essa mediunidade? Para que você não se perdesse no mundo da matéria, o mundo do ter, da aparência física. Ah, porque eu quero ter o melhor carro, a melhor casa. Cara, se o propósito da vida fosse ter bens materiais, quem mais tinha não morria. É batata isso que eu estou falando para você. Outra coisa que explica por que eu pedi médium, por que eu pedi para ser médium, tá? Você pediu para ser médium porque a mediunidade vai te levar para a caridade. Talvez numa outra vida, numa outra reencarnação, você não teve tempo para trabalhar na caridade. Você não tirou tempo para ajudar os mais necessitados. Devido a trabalhar muito, família, estar adormecido. Então, quando você volta ao plano espiritual, em comum acordo com seus mentores, tá, mas o que eu posso fazer para não me perder novamente? Existe a mediunidade, é uma opção, você quer? Tem essa ferramenta? E a gente pede. E a gente veio nesse mundo então com a mediunidade, porque a gente pediu. Uma coisa também que é muito legal que a gente precisa entender nesse processo, tá bom? Tem a mediunidade por missão e a mediunidade por karma. 95% é por karma, tá? Quero deixar isso muito claro. 95% é por karma a nossa mediunidade. Alguma coisa que a gente fez errado numa outra vida, que a gente se perdeu. Ah, mas o que foi, Duda? Eu não sei, meu irmão, não sei. Ou a gente foi muito materialista, ou a gente mexeu com espíritos, a gente usou as entidades para o nosso bem, a gente vem com a idade de incorporação para ser usado pelos espíritos para a caridade. Existe um karma ali, tu entendeu? Ou por missão, tá? Tá, mas o que difere uma coisa da outra? A intenção. É muito simples, a intenção. O médium por missão, ele vai trabalhar num centro espírita, num centro de umbanda, num centro esotérico, ele vai lá, faz o trabalho dele e deu. E ele faz com muito amor, com muito carinho e com muita dedicação. Geralmente o médium ostensivo, ele vai empurrado. Geralmente o médium ostensivo, ele fala assim, ó, eu vou lá fazer minha obrigação. Geralmente é assim, ele vai lá por obrigação, porque como ele tem um conhecimento, ele sabe que se ele não fizer aquilo, o negócio pega pro lado dele. Então, e outra coisa que a gente precisa entender, que eu acho que é muito legal, que eu já vi em muitas casas assim. Não, porque eu sou muito médium, sou uma pessoa muito espiritualizada, porque eu recebo o caboclão, porque eu recebo o arcanjo Miguel, o Astar Sheran. Cuidado com pessoas assim, cuidado. Muita mediunidade não é sintônimo de missionário, não. É sinônimo de karma, de pessoa que fez coisa errada numa outra vida e vem novamente nessa vida para resgatar. A mediunidade geralmente se apresenta, tá? Ah, mas será que eu sou médium ostensivo, Duda? Calma que nós vamos entender esse processo. Só vamos deixar muito claro, todos nós somos médiums, só que em graus diferentes. O problema é o ostensivo. Todo ostensivo
ele precisa trabalhar. Médium ostensivo que não trabalha é caminho do cemitério. Eu sempre falo isso. O cara vai, ou assim, ou ele vai enlouquecer. Quantas pessoas que eram sãs, tranquilas, sensatas e começaram a enlouquecer. A mediunidade começou a aflorar ali. Você quer saber se você é médium ostensivo? Ela aparece geralmente dos 13 aos 18 anos. Entre 13 e 18 anos você começa a ver espíritos, você começa a ver vultos, você começa a sentir o plano espiritual, você começa a passar mal quando está do lado de pessoas pesadas, você começa a sentir quando o ambiente está carregado e tem alguma coisa ali. E o sintoma do médium ostensivo é que ele passa mal mesmo. Ele não fica, tô sentindo uma coisa ruim, mas vamos lá, pode falar, vou ver essa coisa ruim. Tu tá ali, tu tá suando frio, tu tá ali, tu tá com dor de estômago, ânsia de vômito, dá até diarreia às vezes, tu tá entendendo? Então, se você não teve um sintoma muito forte entre os 13 e os 18 anos, você não tem um karma tão pesado assim com a espiritualidade, você não é ostensivo. E a gente precisa entender o seguinte, o médium ostensivo, ele é uma pessoa muito difícil de lidar. Geralmente médios ostensivos são solteiros, eles são solitários, eles são sozinhos. Tá, mas por que isso tudo? Porque geralmente oscila muito o humor deles, é uma característica de médium ostensivo. O humor dele, uma hora ele tá bem, daqui a pouco já virou da pá, não tá mais. Uma hora ele está conversando contigo, daqui a pouco ele para de falar contigo e deixa em silêncio no WhatsApp. No WhatsApp foi bom o exemplo, né? No Facebook, no Instagram. Médium ostensivo muda de humor muito fácil. Muito fácil, assim, ó, é da água pro vinho. Geralmente, médios ostensivos são bipolares, né? Assim diagnosticado pela ciência. Outra coisa que é uma característica de médium ostensivo, mudança de personalidade, gente. Ele muda de personalidade assim, tu diz, meu Deus, olha, não é uma mesma pessoa? A pessoa muda, é uma coisa impressionante. Por que geralmente médium ostensivo é difícil tu aguentar uma pessoa assim? Minha irmã é médium ostensiva, forte. Ela não dá certo em nenhum relacionamento. Só ver esse vídeo que ela quer me matar, não tô nem aí. Geralmente, médium ostensivo, eles são solteiros porque ele tem que estar sempre pegando no pé de alguém, tem que ter um Cristo para ele estar infernizando o tempo todo. Ele tá irritado, ele tem que descontar em alguém. É assim o tempo todo. Aí eu pego aquele gancho que eu tava falando da aula ali. Como o médium ostensivo, ele acumula ectoplasma e na natureza nada se perde, na espiritualidade também, o correto de um médium ostensivo com muita mediunidade é trabalhar na caridade, através de palestras, gravações de vídeo, passes, jorrei, aplicação de reiki, doar a energia dele, tá? Esse é o lado positivo para uma pessoa que é ostensivo e produz muito ectoplasma, tá? Qual que seria o lado negativo? E, cara, eu tenho certeza que vocês vão me ouvir aqui, vocês vão se identificar muito. Vocês, cara, eu tenho isso na minha família. Cara, meu Deus, eu sou assim. Isso é conhecimento, isso é estudo. Geralmente, um médium ostensivo que não trabalha, ele acumula essas energias. O grande problema é que essa energia, se ela não for liberada, ela começa a densificar. E aí o médium fica pesado. O que é o pesado? Mal-humorado, irritado, dor de cabeça, peso nas costas, aperto no peito, irritação assim, tristeza. Aí, assim como os mentores veem que o médium está com acúmulo de ectoplasma para doação na caridade, os espíritos das trevas também veem. E como é que é a liberação dessa energia ectoplasmática, falei difícil agora, para o lado negativo? É quando tu tá ali condensado, densificado naquelas energias, e aí vem um obsessor assim e tu
explode com uma pessoa, tu briga com uma pessoa. Cara, eu tenho certeza que vocês vão se identificar, porque eu era assim. Então tu tá ali irritado, nervoso, aí tu estoura com uma pessoa, tu fala um monte de merda pra aquela pessoa e depois tu te sente bem. Ou você não conhece uma pessoa assim que tá ali, aquela pessoa que estraga o dia de todo mundo, tá ali, tá gritando, tá berrando, tá mal-humorada. No momento que ela estoura contigo, ou que ela estoura com alguém, pronto, se acalmou. Naquele momento ela descarregou o ectoplasma dela. Só que qual que é o ruim disso? O ruim disso é o seguinte: nós e essas pessoas. Machucar as pessoas. Magoar as pessoas. Você concorda comigo que às vezes uma palavra dói mais que um soco na cara? E palavras ditas é como tu pegar um travesseiro, subir no alto do edifício, um travesseiro de penas, abrir ele assim e tu nunca mais vai conseguir juntar todas aquelas penas lá. Muitas vezes as entidades das trevas nos usam para que a gente possa machucar uma pessoa através de palavras, às vezes até com violência. Tem pessoas, né, eu que luto jiu-jitsu, eu vejo muito médium no jiu-jitsu. O cara tá densificado, ele vai pra luta, ele luta ali, ele descarrega, ele sai bem. Então, mas não seria uma coisa boa? É uma coisa boa, mas como seria melhor ainda uma caridade, onde tu ajuda uma pessoa? Porque na luta tu pode machucar alguém. Ah, mas lá no tatame, todo mundo tem, sim, ali treina, mas se ele pega alguém na rua, e aí? Como é que fica? E se ele tá densificado, nervoso, e entra o obsessor e faz ele bater numa pessoa que não tem nada que ver? É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa entender. Por isso que a gente tem que estudar a mediunidade, entender esses processos, assim. Uma coisa que a gente precisa entender muito forte, assim, ó. Depois que a gente encarnou com a mediunidade, gente, é caminho sem volta. Tu não tem como fugir disso. E aí o que que acontece que eu vejo que é o grande divisor de águas, assim, sabe? Para te dirigir um carro, tá? Tu precisa fazer autoescola, fazer aula prática e aula teórica. Vocês concordam comigo? Legal. A mesma coisa é mediunidade, tu vai ter que estudar a mediunidade. E aí começa o divisor de águas. As pessoas nunca têm tempo para nada, as pessoas não têm tempo para estudar, tem que ter paciência, sabe? Sempre arrumam desculpas, não tem tempo para estudar, mas tem tempo para balada da sexta-feira de noite. Não tem tempo para estudar, mas tem tempo pro Netflix. Não tem tempo para estudar, mas tem tempo pro bolo de chocolate que tá na geladeira. Cara, é complicado, meu. O ser humano é muito complicado. Entende? E aí cria um ponto muito chave, assim, do nosso encontro, tá? Vou falar